eu recebo mais uma vez aqui no estúdio o nosso especialista em segurança, Stael Santos. Vamos voltar a falar sobre segurança pública, mas com um outro viés. Stael Santos, mais uma vez, eu queria que você fizesse a introdução da nossa discussão. Perfeitamente. Temos um link de uma matéria de uma agência bastante conhecida aqui no estado, que tabulou junto ao NEAC, que é o Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública, dados que levaram a porcentagem de um aumento no número de CVLIs no ano de 2020, que, na verdade, também é uma realidade do nosso país, tá? Para ficar uma coisa muito clara, foi feito um levantamento onde esse levantamento ficou apontado que a quantidade, né, a agência Tatu fez esse levantamento, é uma agência importante aqui do estado, onde a quantidade de assassinatos aumentou consideravelmente, em cerca de 11% em todo o estado de Alagoas no ano passado. Está aqui, portanto, né, nós comparado a 2019. Isso. Além disso, ainda temos os números de 2018 ainda, está aqui, né, o gráfico. Mas a pergunta que eu lhe faço, meu querido Stael, como é que a gente tem aí, de fato, um aumento em torno de 11% no número de assassinatos no estado, haja vista que desde fevereiro do ano passado, certo, praticamente, né, nós estamos em estado de pandemia, sim, com a possibilidade de... Ainda enfrentamos esse mal. Exatamente. Verdade. Como é que aumentou o número de assassinatos se as pessoas, teoricamente, estão dentro de casa? Perfeitamente. Tiago, para entender estes números, né, o aumento dos CVLIs, para deixar ainda mais claro, o CVLI é o crime violento, letal e intencional, é o que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública chama de MVI, mortes violentas intencionais. Homicídios, feminicídios, infanticídios, estupro com resultado morte, lesão corporal com resultado morte, a questão da resistência e tem mais um outro que me foge a memória, me perdoe. São 7 apontamentos para essa questão do MVI, todos com resultado morte, obviamente, porque é a questão do homicídio. A questão, para que possamos entender, é buscar entender mês a mês, assim como fez essa pesquisa que chegou a esse gráfico, tá? Perfeito. Entender do mês a mês, comparando 2020 a 2019. Lembrando que a pesquisa foi feita, o levantamento foi feito baseado nos dados ofertados pela própria Secretaria de Segurança Pública. Exatamente. Né? O mês que já nos chama a atenção é o mês de fevereiro. Já teve um número aí que chamou a atenção. O próprio mês, não tínhamos ainda a pandemia, né? Porque busca fazer uma relação à pandemia, ao impacto da pandemia do coronavírus na segurança pública, assim como impactou em diversos outros setores e segmentos. Impactou de fato na segurança pública do país, volto a dizer. Em fevereiro ainda não tínhamos a pandemia, mas o mês por si só, ele explica o aumento da violência. Mês carnavalesco, tivemos carnaval, somente em Maceió foram 8 polos, né? Tivemos em 2020 a volta do carnaval de rua no Jaraguá, maior consumo de álcool, maior consumo de droga, consequentemente, maior violência, maior número de violência. Mas aí em março fomos apresentados a esse mal, ao Covid, a pandemia. E se você perceber, Tiago, março, abril, maio e junho. Se você puder apontar no gráfico, fica melhor para que a gente possa entender. Ó. Março, abril, maio e junho, e aí tivemos para 2020 esse aumento no índice dos MVIs. Conversávamos isso no primeiro semestre de 2020. De alguma maneira, o crime percebeu a fragilidade inicial das autoridades que enfrentava, né, até então, um inimigo totalmente desconhecido. Dissemos aqui várias vezes. Diversas vezes isso, tá? Em virtude disso, claro que é uma hipótese, mas é muito certo que, de fato, isso foi um impacto real, né, e direto. Se você perceber, julho, agosto e setembro, o número foi o inverso dos meses passados. Tivemos uma redução, está lá no gráfico também. Reduzimos esse índice. Provavelmente, o Estado, as autoridades, elas reagiram, né? E assim conseguiram combater. Mas, de outubro, novembro e dezembro, de novo, tivemos um aumento. Eu consigo fazer um link para esse mês, a flexibilização do decreto. De setembro para outubro, tivemos aí, migramos para a fase azul. Flexibilização, a abertura do comércio, as pessoas voltaram, né, a circular. No início, não tínhamos casos de violência do cotidiano, briga de bar,
briga de trânsito que resulta a morte. Naquele início, apontávamos a ação do crime, porque a necessidade do distanciamento social em nada impediu a continuidade criminosa das facções. Perfeito. A facção criminosa, ela acha a sua vítima independente da necessidade do distanciamento. Então, isso se manteve. Inclusive, alguns especialistas, eles defendem uma mudança nos moldes de ação da facção criminosa para esse momento de pandemia. Então, a gente aponta esse número, esse índice elevado a essa questão da ação da facção criminosa. E aí, lá no finalzinho de outubro, também tendo o retorno, tendo a flexibilização das pessoas à rua. E aí tem a violência do cotidiano, somada a essa questão da facção. É muito complexo. É necessário entender a segurança pública nesse contexto da pandemia. E dentro de um contexto muito maior, sim, evidentemente, né? No qual a pandemia está inserida, não é isso, Tael? Quero agradecer mais uma vez, hoje dose dupla aqui no BG, obrigado, viu? Eu que agradeço. Fé, fosse honra, permissão para me retirar. Permissão concedida, meu dileto amigo, você continua muito elegante, viu? Muito obrigado.